falar de todos os reis de Judá, de forma objetiva. Também vamos falar do fim do reino de Israel. Então hoje é o dia de você esclarecer as suas dúvidas sobre Crônicas e o livro dos reis. Veja agora nesse diagrama como é que funcionou esse tempo aí tão confuso, né, no Antigo Testamento. Isso aí é o que nós chamamos de monarquia, o período da monarquia. Então, a partir de 1051, Israel passa a ser uma monarquia, tem um rei, tem um dono. Rei Saul, Davi e Salomão. Em 931, esse reino vai ser dividido, porque Salomão ele se torna idólatra no final da sua vida. Então passa a ter 10 tribos no reino do norte, lideradas por Jeroboão, e 2 tribos ao sul, na verdade uma única tribo que vai se tornar, né, o reino de Judá com Roboão, o filho mais velho de Salomão. O reino do norte, nós vamos ver, ele vai ser destruído em 722 pelos assírios, e o reino de Judá vai durar um pouquinho mais, né? Nós vemos aí pelo menos uns 160 anos aí a mais, até vir o exílio babilônico e a destruição da cidade de Jerusalém. O intervalo que nós estamos estudando, inclusive Elias, Eliseu, que foram profetas no reino de Israel, no reino do norte, nós estamos no intervalo aí de quase 400 anos do reino dividido. Então, hoje, nós vamos estudar tudo que nós vamos falar hoje sobre os reis de Judá. Todo o material está no livro dos reis, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro de Crônicas, também está no livro de Jeremias, algumas partes, e também no livro de Isaías. É claro que futuramente nós vamos estudar cada um destes livros, né? Isaías e Jeremias, com muito mais detalhes. Bom, o ponto é você entender qual era esse período do reino de Judá, porque na verdade se fôssemos escolher um livro mais fácil de estudar sobre o reino de Judá, nós escolheríamos o livro de Crônicas. Então o livro de Crônicas, provavelmente escrito por Esdras, é o livro que só fala dos reis de Judá e com muito mais detalhes, muito mais riqueza, né, em detalhes. Então, veja agora aí a dinastia destes reis. Então veja nesta imagem, vai começar com Roboão em 931, vai passar por Abias, por Asa, por Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, olha quantos reis, né? Jotão, depois Acás, que foi um rei idólatra, Ezequias, vem Manassés, o pior rei de Judá, o mais terrível de todos, Amon, Josias, aí vem os 4 piores, né? Joacás, Joaquim e Zedequias, né? Não foram piores que Manassés, mas suficientes para gerar a destruição de Jerusalém por parte da Babilônia. Bom, falamos aí dos primeiros reis, falamos bastante já sobre Roboão, porque foi exatamente o momento de Roboão onde houve a divisão do reino. Nós vamos começar agora a falar sobre Asa. Então, que momento foi esse de Asa? Veja na tabela. O rei Asa, ele foi um rei do ano 911 até o ano 873. Ele foi um rei que ficou bastante tempo no poder, 41 anos. Você vê aí as passagens aonde se encontra a sua história. E nós vamos estudar dessa forma, aspectos positivos e aspectos negativos. Lembrando que, se nós estudássemos os reis de Israel, tudo seria vermelho, não teria nenhum azul, como você está vendo aí nessa tabela. Então, em azul, quais são os aspectos positivos? É que ele fez uma reforma religiosa, visto que seu antecessor trouxe idolatria, ele derrotou a Etiópia e ele depôs Maaca. Maaca, que era sua mãe, e era uma mulher idólatra, uma mulher que tinha construído um ídolo chamado Azerá. Pontos negativos de Asa. Ele fez aliança com o rei da Síria contra o rei de Israel chamado Baasa, né? Que não deu certo, por sinal. Ele torturou o profeta Anani, que se levantou contra ele por causa desta aliança, e acabou morrendo de uma doença nos pés. Bispo G, rei Asa, porque confiou nos médicos, não confiou em Deus, morreu doente. Ele tinha a mania de confiar em tudo, menos em Deus, né? Então ele tinha um sentimento, vamos dizer assim, de confiar no braço do homem. Uhum. E uma vez ele interpretou que Deus não o ajudou e não era. Às vezes nós achamos dessa forma, né? A gente acha que Deus não está agindo, mas Deus é o Deus de futuro.
E a situação que tinha sido feita era para que no futuro ele fosse beneficiado. Mas daí ele já começa para um lado mais idólatra ainda, se aprofundando, infelizmente, chega nesse limite de confiar nos médicos e não em Deus, e a ruína foi total. Né? Nós vemos que alguns reis de Judá, eles vão ficar nesse meio termo aí, né? Aspectos positivos e negativos. Nós temos reis bons, e nós temos reis terríveis, como Acás e como Manassés. É interessante a diferença com o reino de Israel. E uma pergunta, Bispo G. Nós sabemos que o reino de Israel do Norte foi completamente idólatra. Tanto a idolatria de Jeroboão, como em alguns casos, a idolatria a Baal, como o caso de Acabe e assim por diante. Poderia-se dizer que o que facilitou Judá ainda estar preservado em santidade, em muitos dos reinados ainda fazer a coisa certa, né? Como fala, né? Andou reto, como o rei Davi, muitas passagens nós vemos este tipo de menção. Poderia dizer pelo fato de ter Jerusalém como capital e ali ser o lugar de adoração? Tem esse aspecto, mas acho que assim, o aspecto mais importante são as promessas de Deus e aquilo que ele tem reservado para o futuro. Né? Então, nós estávamos falando a respeito disso agora de Asa, mas Deus não leva somente em conta aquilo que é o momento atual. Ele tem projetos muito maiores. Então, determinados reis que até o Senhor tolerou por muito tempo, mais ou menos aquilo que Jesus fez com Judas, né? Caminhou com Judas até um determinado tempo. É porque sempre há um objetivo maior. E no caso, né, dos reis de Judá, é porque viria o Cristo na tribo de Judá. Então, o Salvador do mundo, havia uma promessa para Davi, Deus não falha nas suas promessas. Então, tudo isso é um contingente forte. E um outro lado também é o elemento profético. Porque o que houve? Lá em Israel, houve uma rejeição dos profetas. Então, a idolatria ela foi tão profunda que chegou um momento que eles rejeitaram os profetas. E isso aconteceu também em Judá, mas aconteceu mais no finzinho, só com Jeremias. Então, aquilo que foi feito com o profeta Jeremias, que Jeremias trouxe, que o caminho que eles chegaram de idolatria foi tão profundo que só restava eles ficarem no cativeiro de Babilônia, senão eles seriam destruídos como povo. E Jeremias trazia essa palavra e eles não aceitavam de jeito nenhum. E foi aí que veio realmente a destruição de Jerusalém. Não era para acontecer a destruição de Jerusalém e nem do templo. Mas a rebeldia e esse lado da idolatria levou. Mas a misericórdia de Deus pôde alcançar, por causa das promessas, por causa do elemento profético que caminhava junto com os reis, e que a idolatria, apesar dela ser, vamos dizer assim, profunda, como foi muito parecida com a de Israel, ela deixava um campo voltado para os valores de Deus. Para o arrependimento também. Para o arrependimento. Então, esse é assim, né? Então, vamos dizer assim, a tolerância, né? Vamos colocar um aspecto meio humano. A tolerância houve para Judá baseado nisso, porque tinha um elemento profético que dava continuidade àquilo que ela chama de Deus, e eles se arrependiam em determinados momentos, ou se um rei se distanciava, o profeta já ia e buscava o filho, que seria o sucessor, olha só. E assim por diante. É uma sequência que a gente vê muito interessante nisso, né? Nós vemos, até já logo depois de Davi, nós vemos que Natã já vai direto dar cobertura para Salomão e assim por diante. Continuando nossa linha do tempo, então, nós vimos aí Asa, veja nessa imagem, agora passando por Asa, que foi em 911 a.C., nós chegamos em Josafá, no ano 883. Esse foi um rei muito importante, porque ele também participou de conflitos em aliança com o povo de Israel. É diferente de Asa, que lutou contra Baasa, que era o rei de Israel. Josafá não. Josafá vai fazer aliança com Acabe e vai fazer aliança com Acasias. Então veja nessa tabela, para facilitar o nosso estudo, é importante até mencionar, né, Bispo G, que a pessoa está vendo ali o ano de reinado, mas o ano real. Então você vê um período de 20 anos, mas ele esteve no poder 25 anos porque era normal o príncipe por um tempo estar no poder junto com o rei vigente, já se envolvendo e aprendendo a liderar. Então, aspectos positivos de Josafá. Ele introduziu juízes para educar o povo, que foi incrível, né?
Ele teve uma vitória milagrosa que nós vamos narrar contra Moabe e Amon. Olha que esses dois povos se uniram contra ele, povos fortes de guerra, traiçoeiros. E a vitória contra Messa de Moabe, que já estudou bastante. Pontos negativos: a aliança com Israel, tanto com Acabe por causa de uma cidade chamada Ramote Gileade, que nem sei para que Josafá inventou de ir atrás dessa cidade, como também a aliança com Acasias por causa de navios. E no final, Bispo G, todos os navios afundaram. A vaca foi pro brejo. Pois é. Agora, Josafá, Bispo G, ele foi um homem, como o senhor agora mencionou, ele trouxe o arrependimento, ele trouxe uma reforma religiosa, ele procurou o máximo que ele pôde tirar os autos. Fala-se muito sobre esses autos. O que são esses tais autos que praticavam ali em Jerusalém, em todo o reino de Judá? Os lugares altos eram os locais escolhidos para a consagração dos deuses. Então, por quê? Porque de longe você via um referencial desses, entre aspas, deuses, templos, de onde você estivesse, você viria, né? Isso é um costume ainda hoje. Até hoje, né? Hoje isso ainda é uma marca, né? Colocar os lugares altos como referência daquilo que é elevado, entre aspas, espiritualmente. E nós vemos um contrassenso, né? Porque o que adianta um local alto onde coloca um Deus, né? Então, por isso que o Salmo, acho que é Salmo 101, se eu não me engano, eleva os olhos para os montes... 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer, o meu socorro, não adianta eu ficar olhando para o monte, não vem do monte, vem quem criou o monte. O monte mais elevado é pequeno diante da magnitude de Deus. E esse era um costume, inclusive, que depois ele ainda continuou, porque quando glorificavam a Deus também, eles iam para os lugares altos, que era um costume da terra, mas já com outro objetivo. Nós vemos até que o Senhor pede para Gideão, quando é para fazer um altar sobre o de Baal, destrói o de Baal e faz o mais elevado. Não porque Deus precise de um altar elevado, mas para que aqueles que confiavam nos lugares altos fiquem conscientes que tem alguém que ocupa um lugar mais alto. Como uma referência. Referência. Exato. Naquilo que era a limitação e o entender, né, do povo. Vamos ler aí uma cena marcante, né, da ação de Josafá. Segundo livro, Crônicas, capítulo 20. Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Famosa batalha, né? Também vai se chamar... Daí vem o Vale de Josafá ou não, Bispo G? Vem, porque depois disso vem um despojo muito grande, né? E o interessante é que o posicionamento profético, por isso que nós cremos muito nos nossos atos proféticos. Porque o ato profético, ele traz o quê? Ele traz, como se solicitasse uma intervenção direta de Deus, porque nós cremos nessa intervenção. E aí, então, o que eles fizeram? Eles fizeram jejum, eles se propuseram a um concerto, e eles foram e ficaram parados como o profeta havia orientado. Porque a peleja não era deles, era do Senhor. Porque louvando, o Senhor, né? E louvando. Porque quem orientou esse caminho foi o Senhor. Para que eles fossem por aquela parte que era o deserto. E o deserto, né, o Monte Seir, o nome Seir é cabeludo, que é ligado a Edom, que eram os descendentes de Esaú, que era cabeludo também. E eles estavam no domínio da terra deles. Algum tipo de, vamos dizer assim, de situação houve entre eles, porque os do Monte Seir, que eram os edomitas, estavam no ambiente deles. E os dois, os amonitas e os moabitas, que eram povos nômades, não estavam. Estavam os três contra Judá e Israel, né?
E aí nessa situação eu creio que Deus lançou ali uma confusão no arraial, e aí eles começaram a lutar entre eles mesmos e se destruíram. Eles se mataram. Né? Foi uma confusão mesmo, um espírito de confusão. Né? É interessante aqui 3 frases chaves, né? Primeiro, que a peleja é de Deus. Depois ele fala para tomar posição, né? Como o Bispo G falou. E é interessante isso. Crede nos seus profetas e prosperareis. É uma passagem muito conhecida da Bíblia, no momento assim da impossibilidade. Porque aos olhos humanos, impossível de vencer aquele exército. Josafá sabia que não tinha condição. Deus fala, fica tranquilo, não vai ser pela força de você, Josafá, você realmente não vai conseguir. Né? Somente mesmo pela intervenção de Deus. Deus trazendo a confusão ao arraial. E aí é interessante, Dani, porque quando a gente confia em Deus, nós estamos como que, não desafiando de maneira nenhuma, nem tentando a Deus, mas quando a gente confia em Deus, Ele zela por cumprir com aquilo que Ele fala. Então o caminho que Deus tinha preparado era esse. Então o profeta já tinha falado, olha, vocês vão por esse caminho, e era o caminho do deserto, seria o pior caminho para ir. Que é Edom, né, aquela região do Negev, né, o pior deserto que tem Israel, e eles foram por ali. Quando chega no meio do caminho, tem essa emboscada, essa situação, todas as dificuldades que eles estavam vivendo, mas aí o profeta reitera, crê no Senhor e estareis seguros. A segurança tua não é o lugar, o caminho teu, não é, mas é o Senhor. E vocês vão prosperar, estão no deserto, mas vão prosperar. E aí o Senhor então interfere, porque ele já tinha orientado para ir para lá, porque era ali naquele deserto é que Deus ia tratar e trazer o grande livramento. Vamos continuar nossa linha do tempo, vai ficando mais complexa agora, né, Bispo G? Porque depois Josafá acaba morrendo, quem assume é Jeorão. Jeorão, esse vai fazer burrada. Ele vai casar com a filha de Acabe, chamada Atalia. Aí o bicho vai pegar, irmãos, porque Edom vai se revoltar contra ele, ele vai acabar sofrendo na mão de Edom. Ele vai ter um filho chamado Acasias, que não dura nem um ano, porque Jeú extermina toda a casa de Acabe, e Acasias estava visitando, né, aquele momento ali, o outro, né, filho de Acabe, aí acaba tudo, na verdade. Acabe acabou. Jeú mata toda a casa de Acabe e também acaba matando Acasias por tabela, tá ali vacilante, né, acaba morrendo. E aí vem o problema, porque Atalia, ela extermina todos os descendentes. É uma loucura. Ela extermina os próprios filhos, ela mata todo mundo lá. Netos. Ela faz assim uma atrocidade, né? Então, não só o sentimento de vingança por causa do que aconteceu com Acasias, que era algo forte, mas a ânsia de domínio que ela tinha. Ela sim, era a perfeita rainha dos céus, era como Jezabel, né? Era a filha de Jezabel mesmo. Era autêntica, e a sucessão foi garantida ali. Então ela teve esse sentimento ao ponto de que ela, para exercer aquilo que era o domínio, aquilo que era a intenção, que é a mesma coisa que Jezabel fazia. Jezabel reinava por causa de Acabe. Agora, ela estava, entre aspas, já reinando por causa de Acasias. E agora, com essa situação, ela vai e mata não só filho, mas também netos. E o que vai salvar vai ser um homem chamado Joiada. Quem diria, né? Um sacerdote. Vamos ver aí na tabela a história de Joás. Joás, ele foi preservado por Joiada. Ele consegue depois arquitetar e derruba Atalia, né? E aí nós vemos aí a situação. Pontos positivos. A libertação do domínio de Atalia por parte de Joiada. Então, enquanto Joiada esteve vivo, foi ótimo para Joás. Ele influenciou Joás. Joás era muito novo quando assumiu o reino, tinha 8 anos de idade. Então Joiada meio que foi um regente, né, Bispo G? E ele fez uma reforma religiosa profunda por causa de toda a idolatria trazida pela própria Atalia. Agora, o ponto negativo é no final da vida de Joás, porque quando Joiada morre, acaba aquela influência boa e ele se torna idólatra no final do reinado, Joás. E ele acaba, assim, fazendo uma atrocidade, porque o profeta Zacarias levanta uma palavra contra ele por causa da prática idólatra e ele manda apedrejar Zacarias. Então, nós vemos aí o absurdo, né? Como Joás tinha tudo para dar certo e acabou dando errado. E até um comentário, né? Esse Zacarias não é o Zacarias que vai surgir mais à frente. Tem vários Zacarias, na verdade. É verdade, né? Porque tem o profeta do livro de Zacarias, não é o mesmo. E tem no rei Zacarias, né? Tem um monte de coisa, enfim. Bom, vamos continuar nossa linha do tempo. Daí de Joás vem o reinado de Amazias,
que vai fazer a idolatria, que vai absorver a idolatria dos edomitas que ele derrotou. Ele vai ser derrotado por Jeoás. Lembra Jeoás que Eliseu liberou uma palavra profética das flechas? Jeoás acaba derrotando, né, Amazias, e Amazias é morto em uma conspiração. Quem acaba reinando no lugar é Uzias. Uzias, ele vai ser um rei incrível, até encher o seu coração de arrogância. Inclusive, no final do reinado de Uzias, nós vamos ver se levantar o profeta Isaías. Então veja nessa tabela, vamos falar agora sobre Uzias. Uzias, né, mais 52 anos no poder, reinado longo, um dos mais longos, né, da história. Ele foi um homem muito forte, um rei muito forte. Primeiro porque ele alcançou a maior extensão territorial desde a divisão do reino. Ele teve uma avançada tecnologia em guerra, compatível aos grandes impérios da época. E ele venceu os filisteus, os árabes e os amonitas. Então ele era um rei temente a Deus e um rei forte. Só que poder demais subiu a cabeça. E aí, num ato de arrogância, ele entra no templo. A palavra fala que ele, ali em 2 Crônicas 26, que ele queima incenso, coisa que só os sacerdotes poderiam fazer. Se levanta uma comitiva dos sacerdotes para expulsá-lo do templo, e vem o juízo de Deus. Ele vem uma lepra que nasce na testa, e ele vai passar o final da sua vida leproso numa casa separado. Ou seja, a gente entende que Ezequias acabou reinando nessa regência enquanto ele esteve leproso. Por isso que o reino de Ezequias acaba sendo um reino mais extenso, né? Porque ele acaba substituindo o pai, né? Então é interessante, né, Bispo G? Um cara que tinha tudo para dar certo e a arrogância toma o coração. E o reinado de Uzias foi um dos reinados assim, mais fortes desde a época de Salomão. Então, assim, o domínio que ele exerceu foi muito forte. Ele chegou a ocupar 3 cidades dos filisteus. Isso nem na época de Davi. Então, na época de Davi, quando Davi derrota os filisteus, ele os leva até a fronteira deles. Nunca mais entraram. Mas ele não. Uzias chega a entrar. Olha. Ele domina Asdod, se não me engano. Ele domina isso. E mais uma outra cidade que não era tão importante. Mas 2 dos principais reinos dos filisteus, ele vai e entra e ele ocupa. Então, alguém que foi muito forte. E essa força não soube lidar com essa força, com esse poder, infelizmente. Vamos continuar essa linha do tempo? Então, depois de Uzias, em 792, vai se levantar Jotão. Aliás, eu falei, né? Confundi, falei Ezequias. Na verdade, Jotão foi o corregente com Uzias, até fazendo aqui correção. Ele chega a trazer vitórias sobre Amon. Aliás, Jotão foi um bom rei, né? Mas o filho dele foi terrível, chamado Acás, o pai de Ezequias, que vai trazer idolatria de Baal, queimou os filhos a Moloque. Acás fez isso. Acaba tendo derrota por todos os inimigos ao redor. E o mais absurdo, Bispo G, Acás chega a fazer um altar, igual ele viu em Damasco, dentro ali da região do templo, em frente ao templo de Salomão. Ele tira o altar de bronze do Senhor, põe de lado e faz um altar como o altar da Síria. Então imagine, esse era um rei completamente maluco. Esse é o tipo, vamos dizer assim, do rei que era alguém que tinha um sentimento de frustração, baixa autoimagem. Nós vemos daí de uma forma muito clara. Todos os problemas que ele tinha, ele não conseguia vencer, ele achava que com alguém ele ia vencer. Então ele achava que os sírios eram poderosos por causa do Deus que eles tinham. E aí faz o altar. Depois ele acha que os assírios são poderosos, que vai dar vitória para ele aluga os assírios. Paga para os assírios guerrearem para ele, e os assírios ainda põem ele mais aperto ainda. Então, quer dizer, é um absurdo. E uma curiosidade de Jotão, que era o filho de Uzias, que por ter entrado no templo, tudo, é que Jotão, a única coisa que ele não fez na vida foi entrar no templo. Jotão não quis entrar no templo. Acho que o que aconteceu com o pai, a Bíblia frisa isso. Nunca entrou no templo do Senhor. Ela falou, o que já aconteceu com meu pai, eu não quero arriscar. Então ele nem entrou no templo do Senhor, o temor que ele tinha, né? Bom, chegou o momento, antes nós falamos de Ezequias, né, que é o ponto-chave aí desta dinastia, nós vemos, Bispo G, que é nesse período, logo que Ezequias assume o poder, que o reino de Israel é destruído. Então vamos ver aí na linha do tempo os últimos reis de Israel. Então vem de Jeroboão, né, que foi o primeiro rei do norte,
vai passar por um monte de reis, todos idólatras. Aí vem Peca e depois Oséias. Depois de Oséias, no ano 722, os assírios já estavam ali dominando a região. Os assírios destroem completamente o reino de Israel. Então veja no mapa a extensão do domínio assírio. Tinha conquistado a Babilônia, já tinha conquistado o Egito, logo que passa aí pela região de Israel. Eles avançam até o Egito, eles dominam o Egito. Eles chegam até a Líbia. Dominam até a Líbia. Olha só, até a Líbia, né? Que é bem o norte da África ali. Você vê que ali ficou uma ilha chamada Jerusalém, com algumas cidadezinhas de Judá que não vão durar com o Senaqueribe, porque até essa Senaqueribe também vai destruir. E aí vem o ponto-chave da história, porque o reino de Israel é destruído, Senaqueribe vai avançar em direção a Jerusalém, mas não conquista Jerusalém por causa do rei Ezequias. Então vamos ver a tabela sobre o rei Ezequias, nosso resumão aí para te ajudar. O rei Ezequias, que ficou 29 anos no poder, pontos positivos. Esse foi bom, né? Tem mais aí azul do que vermelho. Reforma religiosa, depois do que Acás fez, né? Ele limpa tudo, arranca toda a porcaria que Acás fez ali no templo. Ele consegue alcançar uma independência da Síria, o que foi muito difícil, até vir Senaqueribe, que quando vem Senaqueribe o negócio aperta. Tanto que ele é até obrigado a dar dinheiro para segurar a onda, porque Senaqueribe vai fazer um cerco. Só que esse cerco aí acaba sendo destruído, nós vamos já ler a passagem. Então ele vence Senaqueribe, ele edifica muros que estavam destruídos de Jerusalém, edifica aquedutos, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Ele é curado de uma úlcera, tem mais 15 anos de vida, mas aí vem o único ponto ruim. Ele abre os seus tesouros para uma comitiva babilônica, né? Uma comitiva que já estava anunciando aí o que viria pela frente contra a Síria, porque a Babilônia ia se organizar para derrotar a Síria. Inclusive nós estudamos isso, né? Profecias contra a Assíria, que a Síria ela seria realmente punida pela destruição que ela trouxe a Israel. Vamos ler então essa passagem interessantíssima de como Ezequias venceu Senaqueribe. Segundo livro Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então nós vemos que foi uma vitória milagrosa, muito parecido com Josafá, né, Bispo G? E tudo indica que foi uma praga, na verdade alguma coisa aconteceu, né, que o exército todo foi exterminado, enfraqueceu o exército, teve que bater em retirada. O que ocorre é que há uma praga de rato, né? O termo anjo, ele pode se manifestar de várias formas, algo enviado pelo Senhor. E o anjo foi uma praga, né? Então, um historiador da época fala de uma praga que houve de ratos, foi assim que destruiu, depois viram tudo isso acontecer. Mas o engraçado é que havia o cerco era uma técnica de guerra, para que as pessoas morressem ou de fome, de enfermidades dentro da cidade. Só que não teve praga dentro da cidade, só teve fora da cidade, né? Então a gente vê que na palavra profética de Isaías, que Isaías falou, não vão lançar uma flecha. Eles não lançam sequer uma flecha, tem que voltar envergonhados lá para a Síria. E um detalhe é que a Síria era muito forte, né? Ela vinha com uma força absurda. Eu vou até apresentar, Bispo G, é muito interessante as inscrições em um prisma chamado Prisma de Taylor. O prisma de Senaqueribe, que é um texto que narra toda a história de Senaqueribe até a sua morte, né? Vamos ver o que ele fala para você ver o tom. Que a gente vê aqui falando da arrogância, o jeito que ele fala arrogante, que ele escreve cartas para amedrontar o povo, para desestabilizar o povo. Mas é interessante você ver como no prisma que ele mesmo mandou escrever,
né? Como é real isso, a arrogância mesmo dele. Arrogante, violento, foi o povo mais É. violento. E existem também documentos, quando eles saem de Laques, eles saem com as pessoas empaladas. O que é empalada? Com estacas. Estacas aqui no peito, que vinha até o pescoço. Como E bandeiras, eles levavam né? assim, eram as bandeiras deles. Jesus. As pessoas destruídas da outra cidade, às vezes os reis empalados, e eles levavam como estandarte. Quer dizer, a prática do terror, da violência. Vamos ver então agora um trecho do Prisma de Taylor. Quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu a meu jugo, 46 cidades fortes, cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, com arietes e catapultas, e com ataques por minas, túneis e retaguarda. Eu sitiei e lhes tomei 200.000 e 150 pessoas, grandes e pequenos, homens e mulheres, mulas e jumentos, camelos, gado e ovelhas sem número eu tomei e contei como espólio. O próprio Ezequias, como um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém, sua cidade real, sua cidade as quais eu expoliei, cortei de sua terra, aumentei o antigo tributo. Queribe, escrito em 691, a escrita cuneiforme, que era a prática de escrita dos assírios, né, em argila, foi achado pelo coronel Taylor, né? Agora você vê a arrogância, deixei ele como preso numa gaiola, Bispo G. É engraçado isso, né? No simpósio que nós fazemos de Daniel, a gente fala, porque existe a ótica de cada um, né? Eu fiz até um comentário. Se você vai saber qual foi a ótica dos japoneses em relação à Guerra Mundial, você vai ter uma. A ótica por parte dos americanos é outra. Então, e a parte dos europeus é uma outra. Então a gente vê aqui o que a história que nós conhecemos, que foi interferência de Deus, ele não pode assumir que houve algo ali forte que aconteceu que fez com que ele voltasse para a terra dele. Então eu deixei lá como um passarinho, não é. Só ele ficou como um passarinho? E as outras cidades? Que ele destruiu todas as cidades. Será que ele não queria destruir Jerusalém também? Óbvio que queria, mas não conseguiu. Não conseguiu. E a Bíblia confirmando aquilo que a história está confirmando também. E os filhos acabam o assassinando e quem assume não são nenhum desses assassinos, né? Não é nenhum Não. deles. Quem assume é um outro filho que nós já vamos falar daqui a pouco dele, né? Agora, eu não tenho tempo para ler, Bispo G, mas depois nós vemos no capítulo 20 do segundo livro dos Reis a cura milagrosa de Ezequias, né? Ezequias acaba ficando com uma úlcera gravíssima. Essa úlcera ela é curada porque ele clama a Deus, pede misericórdia, porque realmente ele tinha feito uma reforma religiosa e tudo mais. Deus tem misericórdia, manda Isaías voltar lá e falar, não, ó, você vai ficar mais 15 anos vivo, passa uma pasta de figos, consegue continuar curado. Mas ele vai fazer uma grande burrada no final da vida dele. É verdade. Né? Que, na verdade, falamos tanto de atos proféticos, ele vai habilitar o mal com essa atitude. Não é? Vale a pena nós lermos. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor. Então, muito bem, esse aí é o texto, esse aí é o texto que nós comentamos agora. Vamos ver o próximo. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Que palavra boa é essa? 130 anos depois acontece, não é? É difícil entender, né? Porque num determinado momento é um homem que se humilha diante de Deus, chora na presença do Senhor, recebe o milagre. No segundo, a arrogância começa a se manifestar. E ela se manifesta a tal ponto que ele não pensa nos seus sucessores.
Então, ali é profetizado que eles seriam levados para serem eunucos, quer dizer, homens que seriam castrados para servirem aos reis da Babilônia. Isso iria acontecer. Aí falou, é tipo assim, ainda bem que isso vai acontecer no futuro com os meus filhos, comigo está tudo em paz, haverá paz no meu reino. Quer dizer, puxa, Deus deu 15 anos de vida para ele viu o quanto era importante a vida e agora ele está totalmente desconectado do que é a vida dos filhos, netos, as pessoas que seriam no futuro roubadas. Quem diria, né? Um homem tão brilhante, construiu o canal de Gion, né? Que nós já apresentamos aqui no programa, o túnel, né, de Ezequias, onde a água desce lá da fonte de Gion até o tanque de Siloé. Um homem viu tantas coisas profundas, de repente tão cego. É verdade. Né, a falta de visão de sucessão, e exatamente essa habilitação é que vai gerar um filho terrível e que através de Manassés é que vem a sentença definitiva. Deus fala, agora não tem volta. O juízo virá sobre Jerusalém. Vamos continuar a nossa linha do tempo, por quê? Depois de Ezequias, vem Manassés, o pior rei de Israel que ficou mais tempo no poder, 55 anos, então deu tempo para fazer muita besteira. Ele é, pela tradição judaica, o assassino de Isaías. Não tem comprovação, mas acredito que ele cerrou Isaías no meio. Cerrou mesmo, né? Com serra. E Manassés foi terrível. E ele, pela prática de ser levado com ganchos para a Babilônia, a prática dele de idolatria foi tão terrível que ele sacrificou os filhos para Moloque, igual a Acás, igual ao seu avô. Mas ele é levado para a Babilônia, que visitou Ezequias, ele é levado com ganchos. E nesse momento, Bispo G, a Babilônia ela começa a ascender. Né? Nós vemos que o filho de Manassés, Amon, não fica muito tempo no poder e vai vir Josias. Então, eu quero até mostrar mais uma relíquia, vamos colocar assim, né? Dos assírios, que é a inscrição ou prisma de Esarhadon, ou Assaradão, né, que é a forma portuguesa de se falar, que era o filho de Senaqueribe, que assumiu o lugar dele. Ele é desta época, e nós vemos que ele vai avançar realmente contra Jerusalém novamente, mas ele já vai começar a ter dificuldade com os egípcios, que é exatamente esse momento de Josias. Tá? Então vamos ver esse prisma. Durante minha marcha ao Egito, reis das terras no mar, das ilhas e da terra firme, servos esses que me pertencem, trouxeram a mim pesadas dádivas e beijaram meus pés. Esse prisma, ele vai apontar para o momento de Josias, porque o reino de Judá, ele começa a ficar tão opresso, Jerusalém já está num estado tão terrível, e Josias foi um rei bom. Então veja na tabela, a sentença contra Jerusalém já tinha sido dada por causa de Manassés. Jerusalém seria destruída. Josias, ele vai adiar a destruição de Jerusalém. Por causa de uma reforma religiosa, inclusive, essa reforma religiosa vem porque ele resgata textos da lei e ele traz de volta, porque Manassés tinha destruído até os textos, Bispo G. Até o material usado pelos sacerdotes ele havia destruído. O problema é o cenário também político, o cenário da época, geopolítico, se podemos dizer assim, é que vai complicar a vida de Josias. Josias, ele morre em batalha por bobeira. Então ele vai defender, né, o lado da Babilônia, porque ele passou já a servir os babilônicos, ele acabou a ser pressionado pelos babilônicos e pelos assírios. Ele vai defender contra o faraó Neco, numa batalha que é chamada Batalha de Carquemes, né? Ou Carquemes, enfim. Vamos ver, Carquemes. Vamos ver aí no mapa, onde fica Carquemes, fica na Síria. Então a Síria, nesse momento, está sendo disputada entre babilônicos e egípcios, porque os babilônicos já tinham se rebelado contra os assírios, eles vão subir, eles vão conquistar Nínive, e eles vão começar o crescimento do Império Babilônico, por um rei chamado Nabopolassar. E aí vem o filho dele, Nabucodonosor, esse é que vai trazer a destruição para Jerusalém. Nabucodonosor vai derrotar os egípcios em Carquemes e vai conquistar a Síria. E quem está lá no meio da parada? De bobeira, Josias. Josias não deveria ter ido à guerra. Ele falou assim, não, eu vou impedir dos egípcios subir
até Carquemes. E aí ele acaba morto numa batalha em Meguido. E ele não consultou o Senhor, e o engraçado é que o próprio faraó, né? Acho que faraó Neco, se eu não me engano. Faraó Neco fala para ele, Ezequias, que eu tenho com você? A minha luta não é com você. Deus me mandou aqui. E ele não ouviu o próprio rei do Egito falando que estava ali em nome de Deus. Ele não acreditou, entrou numa guerra que não era dele e veio a morrer. E pouco antes também foi a queda da Assíria, né? 612 a.C. foi a queda da Assíria. Por isso essa movimentação. Porque enquanto os assírios tinham dominado, estava a Babilônia e o Egito quietinhos. Porque a selvageria dos assírios era terrível. Então, a hora que caiu 612, cai a Assíria, começa a se movimentar. E esse movimentar de guerra, nada mais era por quê? Porque o povo de Israel estava dando habilitação. E é interessante... Manassés, no caso. E é interessante isso, porque o próprio Merodach-Baladã, que foi o homem que viu todos os tesouros de Jerusalém, é claro que ele cresceu os olhos ali. Não tem nada. Ele falou para os filhos dele, ó, o ouro está ali em Jerusalém. Jerusalém precisa ser conquistado, porque até então Jerusalém estava sobrevivendo ali no meio dos assírios. Foi o próprio Merodach que começou essa rebelião. Quem vai completar é Nabopolassar. E é Nabopolassar que vai destruir Nínive. E depois em Carquemes vai parar Neco e vai empurrar os egípcios de volta. E os egípcios, eles não são conquistados pelos babilônicos, mas vão ficar ali parados. Em compensação, esse fato de empurrar os egípcios também fez Nabucodonosor crescer o olho sobre Jerusalém. Né? Então ele chega, nós vamos ver a linha do tempo, ele chega até Jerusalém, ali depois com os últimos 4 reis, e ele vai ficar levando ali esses reis aí no banho-maria. Né? Então a gente sabe que Joacás estava nas mãos do Egito, Jeoaquim passa a servir a Babilônia no final do reinado, aí vem o primeiro exílio babilônico. Então imagina, né? Quem acendeu o fogareiro foi o próprio Ezequias de Merodach-Baladã. Ele que acendeu esse fogareiro. E aí começa todo esse problema, porque Zedequias, que é o último rei de Judá, decide se rebelar contra Nabucodonosor, aí Nabucodonosor vem com tudo. É verdade. E destrói completamente Jerusalém. E aí vai fazer aquele saque, e aí começa a história, como nós já estudamos bastante, de Daniel. É verdade. Né? Aí começa o tal do exílio babilônico. Então nós encerramos aí a história dos reis e também do livro de Crônicas. Vamos agora para a nossa revisão. Na aula de hoje estudamos de forma objetiva todos os reis de Judá, após a divisão dos reinos. Em especial, estudamos sobre a vitória de Josafá em uma guerra impossível, a reforma de Joás, após reinado da idólatra Atália, filha de Acabe e Jezabel, a avançada tecnologia de guerra de Uzias, a restauração de Ezequias após o reino idólatra de Acás e sua vitória sobre Senaqueribe, da Assíria. Ainda sobre Ezequias, vimos sua cura milagrosa com um acréscimo de 15 anos de vida e sua falha em expor os tesouros de Jerusalém para os babilônicos. Cumprindo a palavra de Isaías, Manassés foi o pior rei de Judá e levado cativo para a Babilônia. Josias restaurou o culto a Deus, mas só adiou o inevitável: a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor anos depois. Até a próxima aula.